Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moisés Silva e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal História com Café. Não podemos esquecer nunca do café. E aí, vamos lá hoje para mais uma aula, pessoal, mais uma aula muito importante e uma aula que vai ajudar a todos na questão do aprendizado, viu? Vamos lá? Mas antes de iniciarmos a aula, de começarmos, como é de costume, e para não perder este costume, vamos lá. Inscreva-se no canal, vou dar um tempinho aí, vai aparecer na tela aqui para você, aqui ó, tá aparecendo aqui ó. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Então vamos lá. Inscreva-se, curte, comenta, compartilha e ativa as notificações. Isso aí, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para a história e para entendermos também um pouco do nosso século e do que vai acontecer no século XX e também no XXI. Período entre guerras. Observe no quadro. Vamos lá? Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar, para que vocês possam perceber. Período entre guerras. Primeiro ponto. Por que ganha este nome, período entre guerras? Precisamos entender que ganha este nome entre guerras, pois é um período que vamos estudar, que vamos falar, que está entre as guerras mundiais. Entre a Primeira Guerra Mundial, 1918, finalzinho da Primeira Guerra, e 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Ali em setembro de 39, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Então, período entre guerras. E falaremos especificamente sobre alguns temas importantes, dois temas. A crise de 1929, que é a maior crise do sistema capitalista, e os chamados regimes totalitários, notadamente o nazismo e o fascismo. Mas nazismo e fascismo falaremos em uma próxima aula. Então acompanhe comigo. Período entre guerras. Características. Precisamos entender o que aconteceu na Europa neste período entre guerras e que será muito importante para entendermos a grave crise econômica de 1929. Falaremos neste primeiro momento, desta crise que quebrou a economia mundial, quebrou o sistema capitalista mundial. A Europa saiu da Primeira Guerra Mundial destruída, arrasada. Lembre-se, as lutas da Primeira Guerra Mundial ocorrem dentro da Europa, dentro do território europeu. Então, além de gastar muito dinheiro, muitos equipamentos com a guerra, eles também são prejudicados na questão da parte física, territorial. Cidades destruídas, economia destruída, indústrias destruídas. Então, uma situação muito delicada, muito complexa. E a Europa vai demorar um tempo até se reerguer, se reestruturar. Então nós precisamos entender o primeiro ponto, a primeira característica do período entre guerra e da crise de 29, que falaremos neste momento, que estamos falando neste momento. A economia europeia no pós-guerra sofre muito, tem muitos problemas, falta material humano, falta material técnico, cidades destruídas, indústrias destruídas. Neste momento, entre 18 e 25, nós temos uma dependência muito forte da Europa com a indústria dos Estados Unidos. Então é importante lembrarmos que os Estados Unidos ele vem em oposição ao que a Europa estava sentindo. Enquanto a Europa está em declínio, em queda, em decadência por conta dos resultados da Primeira Guerra, os Estados Unidos estão em ascensão, ou seja, em crescimento, em expansão. Os Estados Unidos eles vão sair da Primeira Guerra como os maiores credores mundiais, com muito dinheiro para receber dos países que estavam na guerra, dos países europeus. Então, bilhões de dólares vão ficar à disposição dos Estados Unidos. E isso vai motivar o crescimento de sua economia. A economia cresce, a indústria cresce, o comércio cresce, os empregos
crescem e isso vai trazer prosperidade para os Estados Unidos. Não é à toa que depois da Primeira Guerra Mundial, a vida dos Estados Unidos foi baseada no consumo de eletrodomésticos, de veículos, de equipamentos, e neste estilo de vida, de consumo, de prosperidade. O jeito de viver americano, como se falava muito na época, jeito de viver americano. Compre, consuma, tenha mais eletrodomésticos, tenha mais equipamentos. Se você tem um, compre dois. Se você pode ter mais, tenha. Os Estados Unidos é a terra da liberdade, da prosperidade econômica. Jeito de viver americano, que passou a ser um estilo de vida propagandeado para o mundo, comercializado para o mundo. Então muitas pessoas, inclusive, começam a viajar para os Estados Unidos, a ir morar nos Estados Unidos, ou pelo menos tentar, com a ideia, com o pensamento de enriquecer, de ter prosperidade nessa terra. O grande problema deste estilo de vida e deste momento de consumo dos Estados Unidos é que eles não perceberam uma falha do sistema capitalista, que era a falha da superprodução. Como assim, Moisés? Explico. O sistema dos Estados Unidos era baseado no liberalismo clássico da economia. E os governos que se seguiram após a Primeira Guerra Mundial foram governos que não tinham o objetivo de controlar a economia, não controlavam a economia. Por esse motivo, eles deixavam tudo pelas leis do mercado. Lei da oferta, da procura. O mercado, ele seria responsável por criar soluções para os problemas que o próprio capitalismo cria. Então, sem intervenção do Estado. O grande problema é que nós começamos a ter uma grande produção na indústria dos Estados Unidos. Então, por volta de 1924, 1925, nós percebemos uma grande produção da indústria dos Estados Unidos e a falta de pessoas para consumir esses produtos. E aí vem a pergunta, por que começou a faltar pessoas para consumir esses produtos? Principalmente porque a Europa estava se reconstruindo e conseguiu, ou estava conseguindo, recuperar sua indústria. Então, aos poucos, a Europa não estava tão dependente mais da indústria dos Estados Unidos. Dinheiro emprestado, pegava-se muito, mas os gêneros básicos industriais já começavam a ser atendidos pela própria indústria europeia. Os Estados Unidos não perceberam este processo. E a produção continuava em alta, continuava em grande escala. Então você tem uma produção gigantesca a níveis de 1918, 1919, mas o consumo já não era o mesmo. Por quê? Porque a Europa já estava se reconstruindo e não tão dependente mais como nestes anos no pós-guerra. Além da Europa, deste mercado externo, nota-se também que o mercado interno dos Estados Unidos também não estava tendo condições de receber todos esses produtos, de consumir esses produtos. Ou porque estavam endividados, ou porque os salários começaram a ficar baixos, sem condições de comprar o produto que estava produzindo. E dessa maneira acarretou o processo de consumo. Então produzia-se muito, mas não se vendia. Chamamos isso de superprodução. Não esqueça, isso cai muito vestibular, viu? E Enem, presta atenção. Isso não cai, despenca, cai muito. Superprodução, grande produção. E não tínhamos consumidores para comprar. Esse processo de superprodução vai gerar especulação financeira, ou seja, os acionistas vão começar a especular e vão começar a perceber que as empresas não estavam vendendo e, na verdade, elas iam ter problemas, elas teriam problemas, pois se você produz muito e não vende, logicamente você não tem lucro. Se você não tem dinheiro no sistema capitalista, você não tem lucro, você não consegue sobreviver. O resultado disso é falência.
Os acionistas e especuladores, percebendo este processo, começam a circular essas notícias no mercado e começam a retirar seus capitais. Então isso vai acontecer de maneira mais tímida em 1928, vai ganhando força no início de 1929 e chegamos em um momento de 1929 que teremos uma grande ação desse processo da Bolsa de Valores. Acionistas começam a vender suas ações, milhares de pessoas começam a querer vender suas ações, não encontram compradores. Pelo excesso de ações sendo vendidas neste mercado, as ações começam a despencar os valores, começam a reduzir os valores e temos o que chamamos de quebra da Bolsa de Valores, a chamada Quinta-feira Negra de outubro de 1929. A ação de milhares de empresas simplesmente caiu a níveis baixíssimos. Não encontraram compradores e milhares de empresas foram à falência, decretaram falência. E tivemos uma série de processos, uma série de consequências por conta da quebra dessa Bolsa de Valores. Olha aqui no quadro, preste atenção, quebra da Bolsa de Nova York. Milhares de ações não encontraram compradores no dia 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra, a quebra da Bolsa de Nova York. Milhares de empresas faliram, milhares de bancos faliram, decretaram falência, muitas pessoas perderam tudo. E aí vem uma grande questão que sempre todos se perguntam: por que uma crise iniciada nos Estados Unidos vai atingir o mundo inteiro? Porque a maior parte da economia mundial, pelo menos capitalista, estava interligada ao sistema econômico dos Estados Unidos. E a crise nos Estados Unidos ela vai atingir o mundo de maneira direta ou indireta. Um exemplo claro, para que vocês entendam, é o café brasileiro. Os Estados Unidos vão diminuir muito a compra do café brasileiro, o preço do nosso café vai cair bastante, o que vai gerar uma grande crise no nosso sistema cafeeiro e vai inclusive contribuir para uma revolução aqui no Brasil, a Revolução de 30, e a adoção de um novo modelo político que teremos com Vargas. Então, só para você ter uma comparação, uma ideia, o nosso café foi atingido por conta da crise de 29, que era negociado na Bolsa de Valores. E a economia global capitalista negociava nessa Bolsa de Valores e então foram atingidos. Ou atingidos pela redução das ações, ou atingidos porque os Estados Unidos reduziram as compras de produtos dos outros países, ou porque várias empresas vão começar a repatriar seus capitais, ora investidos em países pelo mundo afora. Então, uma crise de proporções gigantescas, que até então não se tinha percebido dessa maneira. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, olha essa imagem que vai aparecer aqui no seu vídeo. Vamos lá? Olha aí. Está aqui, na verdade. Olha aqui. Olha essa imagem. Milhares, centenas, milhares de trabalhadores pegando fila para poder tomar sopa. Para poder tomar sopa do governo. Calcula-se que a crise de 29 deixou um saldo de aproximadamente 12 milhões de desempregados só nos Estados Unidos. Então, cenas que não são muito comuns, ainda mais na terra da prosperidade, do grande país capitalista, símbolo dessa liberdade econômica. Na próxima aula, falaremos sobre as consequências da crise de 29 e falaremos também sobre as ações que o governo dos Estados Unidos vai tomar para superar a crise. Então, fique atento, anote tudo e nos veremos na próxima aula, viu? Não esqueça de inscrever-se no canal, peça a família, peça a amigos, peça a todos para inscrever-se no canal, para curtir, comentar e ativar as notificações para você receber os próximos vídeos. É isso aí, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!